Boa noite, meus queridos. Boa noite não, perdão. Boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aí com esse segundo vídeo acerca de Isaías, capítulo 17, e concernente à profecia, né? Da Síria ser destruída ou não, Damasco ser destruída ou não. Eu fiz um primeiro vídeo, tá ok? Sobre o assunto. Gostaria que você entrasse lá e visse o primeiro vídeo de 4, 5 minutos. Esse vídeo com certeza vai demorar mais tempo, porque eu quero trazer uma reflexão teológica um pouco mais profunda acerca disso, tendo em vista que existe muitas dúvidas, prós e contras, né? Se de fato essa profecia de Isaías 17 estaria ou não se cumprindo nos dias de hoje. Antes de nós adentrarmos, eu gostaria de pedir a você que você se inscreva no nosso canal, que coloque o joinha, para que o YouTube possa, de uma certa forma, nos ajudar e recomendar o vídeo. É muito importante que você faça isso, tá ok? Se você não fizer isso, vai diminuir a nossa possibilidade de fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá? Dito isso, eu quero ler um texto aqui que é muito importante para essa reflexão um pouco mais aprofundada sobre o assunto, que está em Deuteronômio 18, 21 e 22. Diz assim: talvez venhas a questionar em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profecia falhou, tal profeta falou com arrogância. Não o temais. Então Deus, no Velho Testamento, está instituindo uma regra para saber quais profecias provinham dele ou não. E a principal regra de coisas que ele falou, se é dele ou não, é a questão do cumprimento cabal e contundente dela. Tudo aquilo que ele falar tem que se cumprir literalmente, né? Se um profeta que se levanta na igreja e profetiza tem que estar dentro dessa regra, é lógico que todos os textos bíblicos que a gente lê a nível de profecia, né, de coisas que supostamente já se cumpriram, que vão se cumprir, também estão dentro dessa regra. Ou seja, se a gente lê uma palavra do Velho Testamento, que aparentemente é uma palavra profética que já se cumpriu, e ali tem uma lacuna, ali tem um versículo, ou tem algo que aparentemente não se cumpriu, então das duas a uma, né? Ou quem está interpretando que já se cumpriu errou, né, na interpretação, ou a interpretação foi parcial. Entendeu? Cumpriu-se uma primeira fase e uma última fase, né, vai se cumprir. E aí eu quero chegar a um ponto bastante interessante que a gente chama de regra de hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos sagrados. Dentre muitas regras que existem, talvez mais de 20 regras, existe uma chamada tipo e antitipo. Mas eu quero falar só acerca da regra de nome tipo. Eu coloquei um pequeno texto aqui que diz assim: a palavra grega tupos no Novo Testamento aparece pela primeira vez no texto de João 20, de 2 a 5, como sinal. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui a palavra sinal é tupos, do grego, que significa tipo. Aparece como exemplo também em 1 Coríntios 10, 6, onde diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, ou seja, tipos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então, tipo significa sinal, significa exemplo, né? Imagens, coisas, circunstâncias, situações que é tipo de uma outra coisa que vai acontecer no futuro próximo, né? E isso a gente pode ver em diversos textos da palavra de Deus, quer no Novo Testamento, quer
no Velho Testamento. Mas eu quero citar alguns exemplos aqui do Velho Testamento, principalmente porque já que Isaías está no Velho Testamento. Podemos ver essa regra muito clara em Ezequiel 18, 21 a 19, acerca da queda de Satanás. Ali é descrito uma palavra de Deus, de Yahvé, ao rei Tiro, não é? Descreve-se ali toda uma situação, todo o contexto da época que se refere ao rei Tiro, né? Então existem dois textos ali que se referem a ele. Um primeiro é a ele mesmo. O segundo texto, né, que também se refere a ele, né, aí Deus acaba usando o rei Tiro como tipo de Satanás. Então, na pessoa do rei Tiro, Deus revela de maneira muito clara a queda de Lúcifer. Né? A queda de Lúcifer. E a grande maioria dos teólogos creem assim. Creem que o rei Tiro foi usado como tipo, né, para Deus nos revelar como foi a queda de Lúcifer, o qual foi o motivo pelo qual Lúcifer caiu. Embora alguns teólogos da linha preterista, né, e a gente vai falar o que significa preterista mais à frente, acredite que esse texto também não esteja falando de Lúcifer, mas está claro ali por quê? Porque existem algumas coisas dentro do texto que não tem como colocar na pessoa de um ser humano, né? Tu eras querubim ungido, né? Enfim, termos, palavras que não tem como. Então, naturalmente, Deus pegou Tiro como tipo para revelar a queda de Lúcifer. Um outro texto também muito conhecido, o de Isaías 7,14, né? Que diz: eis que um sinal vos darei, que de uma virgem nascerá um menino. Esse texto, alguns teólogos dizem que essa virgem, provavelmente, Isaías estaria fazendo alusão a uma pessoa que viveu na época, porque o termo virgem em hebraico não é virgem, é jovem. Então alguns acreditam até, né, que Deus utilizou uma situação do rei Acabe, né, para trazer à tona a revelação de que no futuro, muito distante, Jesus iria nascer de uma virgem, ou seja, seria o tipo, mais um tipo dentro das Sagradas Escrituras. Há inúmeras figuras ou coisas do Velho Testamento que eram um tipo de Jesus e seu ministério. O cordeiro, por exemplo, é um tipo de Jesus, né? O sangue vertido na cruz, né, é um tipo daquilo que iria acontecer com Jesus na cruz do Calvário. O povo de Israel saindo do Egito, né, e fazendo a passagem, também é todo um tipo acerca do que Jesus iria fazer, né, a via dolorosa, o que iria acontecer com ele. Então, a Bíblia, o Velho Testamento, está repleto dessas situações, dessas circunstâncias, né, específicas que aconteceram naquela época e que estava apontando profeticamente para uma situação no futuro. Isso é regra de hermenêutica, isso é interpretação da palavra de Deus. O que parece estar acontecendo com a Síria é o cumprimento profético que teve como tipo a destruição dela no ano 732 a.C. Por exemplo, ninguém nega que de fato há todo um relato no Velho Testamento, em Isaías 7, 8, em outros textos, né, em que Deus diz que haveria uma destruição completa, né, da cidade de Damasco e da Síria. E que de fato se cumpriu, né, naqueles dias. Ninguém nega isso. Está lá no texto. Né? Mas lembra que eu li Deuteronômio 18, que diz claramente que uma profecia dada por Deus, ela tem que se cumprir integralmente, né? Quer naquele momento ou parcialmente, para vir a se cumprir depois. E aí eu vou entrar na questão dos preteristas para que você entenda isso. Os preteristas erram feio quando não levam em conta, né, a questão
da regra da hermenêutica que utiliza o tipo, né? E a gente vê isso de uma forma muito clara. E quem são os preteristas? Preteristas são aqueles que acreditam que a maioria esmagadora das profecias bíblicas, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, já se cumpriu. Hoje não tem mais nada para se cumprir, né? Eles erram feio, muito feio, quando utilizam a regra do passado. Preterista vem do pretérito, né? Pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, enfim, é aquilo que aconteceu no passado. Então eles erram feio. E aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, um erro crasso deles, né? Que eles ficaram perplexos quando aconteceu e não souberam como reagir, né? Antes de Israel voltar à sua terra, a terra prometida do ano de 1948, que vai fazer agora 70 anos, no dia 14 de maio, eles acreditavam literalmente que o ajuntamento de Israel em sua terra já havia acontecido, por causa de alguns textos que aparentemente davam essa ideia, né? Então eles colocaram o retorno de Israel no passado, né? Utilizando essa mesma regra de que tudo aconteceu lá atrás e não vai acontecer mais nada agora, né? Só que em 1948, Israel de fato voltou para a sua terra, né? E alguns textos de Isaías, que foi profetizado, né, há 3.000 anos atrás, veja bem, Isaías é um profeta que a maioria das suas profecias se cumpriram milhares de anos depois, né? Então, se o nascimento de Jesus, né, se cumpriu 1.000 anos depois, né, o retorno de Israel se cumpriu 3.000 anos depois, por quê que a questão da guerra da Síria não poderia se cumprir agora também? É uma questão de lógica. A maioria esmagadora, com raríssimas exceções, das profecias de Isaías, né, se cumpriram centenas de anos, milhares de anos depois, né? Nenhum preterista consegue entender por que pontos da profecia de Isaías 17 não se cumpriu como a do versículo 2. É aí que entra a regra da questão da profecia lá em Deuteronômio, né? Se ela não se cumprir cabalmente, alguma coisa está errada. Ou a interpretação deles está errada, ou ela se cumpriu parcialmente para ver se cumprir por completo no futuro. E aí eu vou utilizar algumas versões, são 4 versões dela. A primeira versão é Almeida corrigida e atualizada, né? Que diz assim: as cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. Aqui, nessa versão, não está dizendo que ela será destruída para sempre, né? Na outra versão, já dá uma ideia, embora não esteja implícita esse termo, essa frase, será destruída para sempre. Diz assim, que é a NVI: suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão e ninguém os espantará, né? Esse o ninguém os espantará dá a entender que eles ficarão lá para sempre, embora o texto não se refira a isso de maneira clara, mas está implícita. Quando a gente lê 2 outras versões, e uma delas, uma das mais lidas, uma das, como é que eu vou dizer assim, mais usadas, né, pelos estudiosos, é a King James. Ali já diz de maneira muito clara acerca disso. Quando diz assim: as suas cidades, abandonadas para sempre, pertencerão aos rebanhos que ali se deitarão e ninguém os espantará, né? Veja que a versão King James, que é a do rei King James, já coloca as suas cidades abandonadas para sempre. O que é para sempre? É para sempre. Não haverá habitação ali, né? Deus não permitirá, né, que a Síria voltará junto com o seu povo a morar ali. Aquela região ficará completamente abandonada, servirá de pasto para os animais para sempre, como peso do juízo pelos seus pecados, principalmente contra Israel lá atrás, né? Curiosamente, muitas dessas sentenças aqui vêm da parte de Deus, que foram ditas há milhares de anos e que iria se cumprir no fim dos tempos. Uma outra
versão última, que é a de linguagem de hoje, ela é taxativa, ela diz assim: as cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar e ninguém os apacentará dali. Quando a gente lê esse texto e coloca dentro do contexto do que aconteceu no ano 732 a.C., a gente verifica o seguinte: olha, Deus mentiu? Impossível. A Bíblia diz que Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se está faltando o cumprimento desse versículo, né, dar-se-á a entender, né, que ou ela se cumpriu parcialmente, ou ela foi um tipo, como aconteceu muitos de outros tipos. Por exemplo, João fala acerca de anticristos que iriam surgir antes do principal anticristo, que é a besta de Apocalipse 13. Né? A Bíblia está repleta acerca disso. Né? Quando Jesus fala lá em Mateus 24, quando vocês virem a abominação da desolação entrar no templo santo, quem lê entenda. Quem estiver na Judéia não fuja. Né? Quer dizer, Flávio Joséfo entendia que esse texto se cumpriu com Antíoco Epifânio IV, lá no ano 164. E Jesus coloca para frente. Né? Quer dizer, houveram tipos de anticristo antes do principal anticristo acontecer. Né? Surgir, que irá surgir e que tudo indica está prestes a surgir. Então, meus queridos, é uma questão lógica de regra. Né? Espero que você tenha entendido. Tá? Se inscreva no canal, coloca aí o seu joinha, compartilhe, né? E vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu também entendo que nós não podemos dizer categoricamente que a profecia de Isaías 17 está se cumprindo, mas parece que está caminhando para isso. Dá a entender que isso vai acontecer. Para que a gente tenha plena convicção, é preciso que Damasco seja destruída. Se Damasco não for destruída, com certeza ainda não é o cumprimento dela, né? Ainda vai acontecer, quer na grande tribulação, né? Ou no retorno do Senhor Jesus, né? Alguma coisa um dia acontecerá. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.